CEO da empresa Venian. Muito boa tarde a todos, é uma alegria estar aqui. Cumprimento o Sr. Reitor, o professor Paulo Jorge Ferreira, o Sr. Presidente da Associação Académica, o Sr. Presidente do Conselho de Curadores, o Sr. Presidente do Conselho Geral, Excelências, caros pais e caros alunos. Já agora gostava de perguntar quem são os alunos do primeiro ano. Querem levantar o braço? Muito bem, sim senhor. Muitos parabéns por entrarem nesta magnífica instituição. Eu já tive em momentos destes, quer como filho e aluno, quer como professor e mais recentemente também com o meu filho mais velho, com o Daniel, como pai, e é uma alegria muito grande ver o brilho nos olhos, quer dos alunos, quer dos pais, quando começa esta nova fase. E lembro-me também do meu pai, que faleceu há 5 anos e que era juiz, e tinha uma particularidade, é que gostava muito da língua portuguesa. Eu gostava muito de provérbios, e então quando nós partilhávamos alguma coisa com o meu pai, lá vinha um provérbio: quem espera sempre alcança, devagar se vai a longe, mais vale um pássaro na mão do que 2 a voar. E a certa altura, particularmente quando cheguei à adolescência, começava a se esperar: pai, caramba, quem espera sempre alcança. Alguma coisa veio de estar à espera. Ou devagar se vai longe, porque para que é de andar devagar se posso andar depressa? E quem tudo quer, tudo perde. Era outro que me punha doente, porque querer não faz mal, não é? Quer dizer, e eram tudo provérbios que eu sentia que nos mantinham pequeninos. Era assim a sensação que eu tinha, porque os meus pais tinham tomado a decisão de nos colocar no colégio alemão, e no colégio alemão nós crescemos sempre com 2 culturas, com a cultura portuguesa e com a cultura alemã, e era sempre um choque cultural dentro da cabeça. E os alemães eram muito ambiciosos, e eu sentia sempre que chocava um bocadinho com aqueles provérbios todos que eu ia ouvindo. Mas, de facto, aquele que na altura me causava mais raiva era mesmo a curiosidade matou o gato, que até existe em inglês, não é? Curiosity killed the cat, porque eu não percebia o que é que havia de mal de ser curioso. E desde pequenino que esse foi sempre algo que mexeu comigo, que era porque que todos estes provérbios eram, muitos deles, limitativos em relação àquilo que a vida nos oferece e aquilo que a gente pode aspirar, pode sonhar, pode realizar. E tive imensa sorte, queria partilhar convosco 3 histórias que de facto moldaram muito a minha forma de pensar. A primeira foi em 1984, eu tinha 8 anos e andava na escola alemã no Porto, como já vos contei, e um dia chegou o professor de música à sala e pediu a alguns de nós para cantarmos. Eu na altura tinha assim uma voz muito aguda e gostava muito de cantar, e então, passado umas semanas, ele falou com os meus pais e perguntou se eles me autorizavam a participar num coro de crianças que ia participar numas produções do Círculo Portuense de Ópera. E de repente, com 8 anos, pequenininho, eu vi-me no palco do Rivoli, rodeado de um coro inteiro, uma orquestra sinfónica à frente, um maestro, luzes, uma produção absolutamente extraordinária da Carmen, e depois mais tarde também da Carmina Burana, e foi aí que eu abri os olhos e vi a magia que era a arte, a música, e a quantidade de pessoas diferentes que tinham que colaborar para isto poder funcionar, desde as pessoas que estavam em palco a cantar, até todas as pessoas que estavam a tratar da produção, a encenação, até aos técnicos que estavam a tratar das luzes e de toda a maquinaria do palco. Foi algo que me impressionou muito, porque eu percebi que era preciso muitas pessoas diferentes, com formações diferentes, como dizia o professor Paulo Jorge Ferreira, e ficou-me na mente que de facto era absolutamente extraordinário que tanta gente conseguisse colaborar num objetivo comum para fazer algo extraordinariamente bonito. E, portanto, durante anos, quando me perguntavam, o que eu queria ser era cantor de ópera, mas, ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, de 1984, os meus pais, de facto, apesar de não serem nem engenheiros, nem informáticos, tomaram uma decisão muito curiosa, que foi oferecer-me um computador. Na altura, o ZX Spectrum Sinclair, com 48 KB de memória, que alguns de vocês estão a assinar e se lembram. E fizeram ainda uma outra coisa que foi extraordinária. Não só me ofereceram o computador para jogar jogos, mas também ofereceram-me um livro que ensinava a programar em BASIC, que era o meu primeiro livro do ZX Spectrum, de capa verde,
que, com os miúdos assim, deitados a bater no teclado, que ensinava os miúdos a programar. E eu descobri que adorava seguir os exercícios e aprender e fazer coisas e, portanto, passava horas e horas e horas a experimentar e a mexer. E isso influenciou muito o meu percurso a partir daí. Sempre gostei muito, quer da música, da arte, quer da parte mais tecnológica. E quando cheguei ao 12º ano, estava com uma dificuldade enorme em decidir o que é que queria fazer. Entretanto, comecei a andar no conservatório, a tocar flauta e piano. E cheguei à minha professora de flauta e disse, a Wendy, era uma professora australiana, e eu acho que quero ser músico. E ela fez-me um favor enorme, porque olhou para mim e disse: João, olha, se o teu único talento fosse música, dizia para isto para música, mas tu gostas de tantas outras coisas e, portanto, acho que deves explorar mais e procurar mais. Eu fiquei completamente devastado, porque o que eu ouvi naquele dia foi que tu não és suficientemente bom para ser músico profissional. E então pensei, ok, vou combinar a engenharia eletrotécnica com a música, vou fazer engenharia de som, e então lá fui para a Faculdade de Engenharia. E o primeiro dia foi absolutamente extraordinário. Eu nunca mais me esqueço da primeira aula com o professor Vladimir Miranda, Teoria de Eletricidade 1, num anfiteatro não tão grande como este, mas ainda assim com cerca de 150 pessoas à volta disso. Ele chegou, havia assim uma mesa grande no meio, pôs as suas coisas em cima da mesa, vira-se para nós e disse: então, já praxaram os doutores? E eu pergunto-vos a mesma coisa. Mas para mim aquilo foi um sinal de partida, porque o que ele nos estava a dizer é que a universidade de facto era um enorme espaço de liberdade em que tudo era possível, inclusivamente os caloiros praxarem os doutores. Ou seja, que não havia praticamente limites relativamente àquilo que a gente podia imaginar que podia fazer e aquilo que podia fazer da universidade. A segunda história que vos queria contar é que, mais para o fim do curso, fui para a Alemanha, para a Universidade de Karlsruhe, e vi que os estudantes todos faziam estágios em empresas. E eles tinham umas férias um bocadinho maiores do que as que temos agora, 2 meses e tal, e então eu também fui, candidatei-me e acabei por ir para Munique fazer o estágio na Siemens. E foi impressionante, porque em 1998 eles estavam a desenvolver semicondutores e algoritmos para os telemóveis de segunda geração, não é? Agora já vamos na quinta, mas basicamente há colegas nossos aqui já a pensar no 6G, e basicamente, na altura, eles também convidavam professores universitários para vir à empresa fazer palestras. E numa delas, que me impressionou imenso, um professor de Berkeley, o professor Messerschmitt, falou acerca do futuro da internet. Vocês têm que pensar que na altura a internet ainda funcionava, quando nós entrávamos na faculdade, em modo texto, portanto ainda não havia World Wide Web, nem essas coisas dessa maneira ainda. Mas ele já estava a dizer que a internet não só ia ligar os computadores todos, mas ia ligar também os telemóveis todos, ia ligar veículos, todo tipo de máquinas iam estar ligadas, tudo o que vocês possam imaginar, ligados à internet, e no fundo ele já estava a falar daquilo que nós estamos a ver hoje, não é? Que basicamente estamos todos ligados uns entre outros. E então, eu fui com o meu líder da equipa de volta para o laboratório e eu estava super entusiasmado. Ei, já viste como é que vai ser o futuro da internet, estas coisas todas? E ele virou-se para mim e disse: pois, isso é tudo muito bonito, mas agora vais para o laboratório e vais mover o bit 32 do registro A para o registro C. E isso para mim foi muito traumatizante, no sentido de que eu imediatamente percebi que onde eu queria estar era do lado das pessoas que estavam a imaginar o futuro, não, mesmo assim com muito respeito por todas as pessoas que é preciso também que estejam a mover bits de um registro para o outro. E, portanto, nós precisamos, quer das pessoas que estão a imaginar e a apontar caminhos, quer das pessoas que são perfeccionistas e que fazem as coisas funcionar realmente. Tudo isso é extraordinariamente importante e é muito importante nós sabermos quem é que somos. E então fui à Universidade Técnica de Munique, porque toda a gente falava do professor Hagenauer, que acabou por ser o meu orientador de doutoramento, porque ele tinha desenvolvido muitos algoritmos que hoje em dia estão na maior parte dos vossos telemóveis, porque foram incluídos em standards de telecomunicações móveis.
Havia outra coisa na Siemens que também me fez bastante impressão na altura, é que havia um organigrama da empresa, isto não é específico da Siemens, é em muitas grandes empresas assim, e quando eu vi, havia 6 níveis de hierarquia e decisão, e isto era só a unidade de negócio onde eu estava a trabalhar. E eu percebi que numa grande empresa ia demorar muito tempo a chegar a qualquer sítio onde pudesse tomar decisões e criar coisas novas. E então decidi fazer o doutoramento, e foi extraordinário porque consegui ter mais 5 anos para continuar a experimentar muitas coisas novas, e decidi depois voltar para Portugal. E a terceira história passa-se em 2011, em que, como muitos de vocês sabem, muitos se recordam, Portugal não estava na melhor situação financeira e era muito difícil ser professor universitário. Na altura era professor universitário na FEUP, porque o financiamento estava muito restringido e, além disso, cortaram-nos também os salários e tudo mais, mas pior que isso, os nossos estudantes estavam extraordinariamente tristes e desmotivados porque imaginavam que não havia um futuro cá em Portugal. Na altura, nós sabíamos que tínhamos no laboratório tecnologias muito relevantes, tínhamos projetos, vários deles em parceria também aqui com a Universidade de Aveiro, nomeadamente com a minha colega, a professora Susana Sargento, que basicamente tinha desenvolvido um hardware que permitia veículos comunicarem uns com os outros e com a infraestrutura, e num grande projeto nós começámos a atrair também a atenção de empresas como a Cisco e operadores de telecomunicações relativamente a essa possibilidade daquilo que o Sr. Messerschmitt me tinha falado em 98, passar a fazer parte do nosso dia-a-dia. E então, num Natal, eu lembro-me que convidei os meus alunos de doutoramento e pós-docs para uma festa de Natal em minha casa, e estava toda a gente tão triste e tão desanimada que eu pensei, ok, eu tenho que fazer alguma coisa. E então eu olhei para eles e disse, em 2012 vai ser o ano em que nós vamos pegar em todas essas tecnologias fantásticas que vocês têm estado a desenvolver e vamos levar para o mercado, e não faço a mínima ideia como é que vamos fazer, não sabia mesmo, mas em janeiro começamos. E então meti-me no carro e vim a Aveiro falar com a Susana disse logo que sim, depois conhecemos através do MIT os nossos cofundadores americanos e lançámos-nos na aventura de criar uma empresa de comunicações entre veículos, de capacidade de transferir dados para a internet. Na altura ainda não se chamava a cloud exatamente da mesma maneira. E uma vez dado esse passo, portanto, a partir do momento em que decidimos que íamos arrancar, foi uma verdadeira montanha-russa. Na altura, conseguimos um primeiro financiamento e começámos a colocar a internet nos autocarros. O primeiro foi na STCP no Porto, mas depois rapidamente também vimos que não era fácil escalar um negócio baseado em frotas, baseado em hardware e software, e ao longo dos 10 anos da Veniam tivemos muitas vezes que começar de novo, ou seja, tudo aquilo que nós acreditávamos que era verdade deixou de ser verdade, e tivemos que usar a nossa curiosidade, criatividade, o nosso engenho para reinventar o negócio. E assim, numa primeira fase, a empresa vendia hardware e software para dar internet às pessoas nos autocarros e ligar os veículos à internet. Depois passámos a trabalhar com fabricantes de automóveis só a fazer o software, e depois veio o Covid e a indústria automóvel parou completamente e tivemos que nos virar para outro tipo de dispositivos, câmaras que basicamente captam informação acerca da estrada, acerca dos condutores, e que também precisam de transferir grandes quantidades de dados para a internet. E na realidade eu já não sou o CEO da Veniam, porque a Veniam foi adquirida em agosto por uma empresa israelita que fabrica exatamente essas câmaras, tem 700 mil câmaras, chama-se Nexar, e basicamente hoje capta 3 bilhões de milhas de estradas em vídeo e imagens por ano, e nós estamos agora a construir inteligência artificial em cima disso para ajudar a haver mais segurança na rodoviária, mas também ao mesmo tempo para possibilitar cada vez mais automação nos nossos sistemas de mobilidade. E ao longo deste tempo, uma das coisas mais importantes que eu percebi é que, de facto, essa nossa capacidade de estarmos sempre a questionar-nos relativamente àquilo que fazemos, todas as redes que montamos, todas as pessoas que conhecemos ao longo da vida, e em particular na universidade, são
a condição necessária para qualquer realização que queiramos, quer na universidade, quer depois também no mundo empresarial. E só para terminar, nós hoje estamos de facto a abandonar muitas das coisas que acreditávamos que iria ser verdade. Nós acreditávamos que nunca mais haveria guerra na Europa, acreditávamos que o crescimento económico era ilimitado e que bastava nós querermos e organizarmos e iríamos sempre conseguir crescer, que a energia seria abundante, e hoje a vossa geração já sabe que não é bem assim. Mas também me lembro que quando eu estava na universidade, tivemos o 11 de setembro, em que de repente durante alguns anos pensávamos que o terrorismo ia dominar o resto das nossas vidas, e depois, na altura em que criámos a Veniam, depois da crise financeira, também acreditávamos que a economia tinha ido completamente por água abaixo. E uma das conversas mais impressionantes que tive foi com o professor Mariano Gago, que é responsável por uma boa parte da revolução que houve do sistema científico e tecnológico nacional. E já numa fase final da vida, almoçámos os dois, e eu estava muito desanimado com a situação, e ele disse-me: sabes, João, depois dos 40, nós deixamos de ver a vida ano a ano e passamos a ver a vida em décadas, década a década, e tu vês que há marés cheias e marés vazias, e maré cheia e maré vazia, e as marés vazias são muito importantes porque é nas marés vazias que nós preparamos as marés cheias. E é isso que vos queria dizer também, que é, apesar de, com as alterações climáticas, com todas as instabilidades políticas que existem hoje, com a ameaça à democracia que não podemos negar, ao mesmo tempo ninguém vos pode dizer que as receitas que funcionaram até agora vão funcionar para a frente. E, portanto, aqui na universidade vocês têm agora a oportunidade de inventar o vosso próprio programa de estudo, mesmo que tenham escolhido um curso específico, nada vos impede de irem procurar ter outras experiências, fazer estágios nas empresas mesmo durante o curso, conhecer colegas das outras áreas, como dizia o Sr. Reitor, e terem toda essa experiência. São vocês que constroem, e mesmo que possa parecer que a universidade é um bocado a continuação do ensino secundário, porque há turmas e há avaliação contínua e há trabalhos e todas essas coisas, vocês são adultos. E hoje, felizmente, é possível, com a internet e com todas as capacidades que nós temos de nos organizarmos, de facto, escolherem este tempo e este percurso de uma forma que vos permita, de facto, não só aprender coisas dos mais diversos ramos, mas ao mesmo tempo também conhecerem pessoas que vos vão poder ajudar a realizar os muitos projetos. E uma coisa que se calhar não imaginam é que é muito difícil para um empresário, seja quem for, recusar responder a um e-mail, a uma mensagem de um estudante ou de uma estudante que diga: sou aluno ou aluna da Universidade de Aveiro e tenho curiosidade acerca disto ou daquilo. Vão sempre encontrar muitas pessoas que estão abertas a responder às vossas perguntas e a ajudar-vos, nomeadamente se quiserem começar a lançar projetos e lançar empresas. Por isso, a mensagem final é que a curiosidade não só não matou o gato, como o fez mais forte, como diz Nietzsche, e portanto sejam muito curiosos, façam muitas perguntas. Se as aulas estiverem chatas, façam perguntas, porque isso ajuda o professor a tornar as aulas muito mais interessantes. E também vos posso confessar, como antigo professor, que embora os professores às vezes estejam um bocadinho cansados uns dos outros, têm um privilégio incrível de ter todos os anos caras novas, felizes, curiosas, cheias de ideias, e portanto vão para achar os doutores e abanem com os vossos professores também. Um grande abraço e felicidades para o curso. Tempo agora para um momento musical com 2 temas de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, interpretados por músicos da UA.